Ele foi traído pelo seu aliado e mais próximo em seu partido. É marcado como traidor, mas retorna 20 anos depois como o mais forte matador de heróis. Zé era uma das 14 lanças do imperador, que eram os heróis que lutavam e protegia o país. Mas as coisas rapidamente desandaram quando o imperador os envia em uma arma mortal. 14 heróis morrem na jornada, quando 7 deles fogem para salvar suas vidas contra inimigos mais fortes. Mas Zé e 3 de seus amigos não foram covardes e luta provavelmente contra essas probabilidades insuperáveis, até vencendo a batalha por seu país. Quando voltaram por algumas selvas desertas, foram emboscados pelos 7 heróis que fugiram. Zé, junto com os seus 3 amigos cansados, foram rapidamente superados. Os 7 heróis mataram os amigos de Zé quando cortavam no olho também, mas ele de alguma forma sobreviveu. As 7 lanças são mais tarde conhecidas como os 7 heróis, quando Zé e seus amigos são chamados de 4 lanças da traição, já que os 7 heróis anunciaram que Zé e seus amigos fugiram do inimigo. 20 anos depois, a capital é bem guardada pelos mosteiros para impedir que qualquer camponês passe todos os dias. Várias pessoas que tentam entrar na fronteira ilegalmente são enforcadas e mortas publicamente. Esse dia não foi diferente, pois o monge-chefe Reis enforca 4 camponeses antes de ordenar suas mortes. Logo ele ouve um barulho vindo de trás. Ele descobre que um de seus guardas encontrou o outro emigrante ilegal, que apenas é uma menina, mas no entanto é ancestral de Zen. Não tem simpatia pelos emigrantes, pois ordena a morte dela também. Mas infelizmente Zé aparece atrás dela, alegando que ela é a sua irmã. Quando tenta ir embora com ela, Reis não se deixa enganar tão facilmente e afirma que agora ambos serão executados. Antes que Zen pudesse fazer qualquer coisa, um homem alto com cabelo azul aparece atrás dele e os agarra, fingindo ser um parente. Quando pede desculpas a Hans e suborna com algumas moedas de ouro. Essa estratégia funciona, pois Reis deixa partir quando um homem de cabelo azul diz que não pode atravessar as fronteiras tão facilmente sem nenhum planejamento. Ela afirma que ele mesmo pagou muito dinheiro aos contrabandistas e planejou isso intensivamente, então eles devem ficar fora do caminho e não causar problemas. Ele olha para a garota chamada Pipi e pergunta: por diabos, ela quer entrar nas fronteiras, enquanto ela responde tristemente que não há mais nada para ela em sua aldeia, onde tudo foi destruído. De repente Zé agusta os ouvidos ao ouvir pessoas se aproximando, então ele pega Pepi e lança no riacho abaixo, antes de dizer ao homem de cabelo azul para preparar sua arma. O homem estava confuso, mas logo 13 guardas fugiram por trás, cercando-os completamente, e quando pede ainda mais dinheiro, Zé percebe que o mosteiro é apenas uma fachada, pois somente pessoas que doam muito dinheiro recebem permissão para cruzar as fronteiras. Logo um dos guardas decide atacar, mas se recita: Zé corta ao meio com apenas um golpe de sua espada. Isso realmente choca o homem de cabelo azul, já que ele não sabe que Zé é um dos antigos heróis. À medida que mais guardas os atacam, Zé os derrota rapidamente quando os corta sem esforço. Uma vez que os guardas estavam mortos, ele os joga todos no riacho abaixo. Quando um homem de cabelo azul observa, impressionado, e pede sua ajuda, ele se apresenta como Here, promete contrabandear ele e Pipi para dentro das fronteiras também. Naquela noite, os 3 são transportados pelo riacho em um pequeno barco que os leva a uma caverna suspeita. Ele começa a beber como seu tio, alcoólatra, mas logo Rick leva para um quarto para conhecer o chefe dos contrabandistas, chamada Alien.
acaba sendo uma mulher bonita que começa a fazer perguntas antes de dizer Zé que amanhã é a última chance de ver os 7 heróis e obter seus autógrafos, já que estão partindo para uma guerra civil nas fronteiras. Isso chama a atenção de Zé, pois ele não quer nada mais do que se vingar desses assassinos de coração frio. Mas antes que ele possa perguntar qualquer coisa, um homem entra na sala e afirma que os monges estão na caverna com armas. A tia sai rapidamente quando o chefe dos monges afirma que recebeu notícias de que essa caverna é um covil de contrabandistas. Aí rapidamente nega, mas Rastro Toshi, um dos anões que ela ajudou a entrar, que deleta completamente para salvar sua vida. Foi tudo em vão. No entanto, pois o monge decidiu praticar suas habilidades de beisebol na cabeça dele, matando-o imediatamente. Uma briga generalizada começa quando os monges atacam todos, enquanto Raiz consegue pegar Pipi e jurar fazer dela um exemplo. Ri tenta abrir o caminho, mas antes que Raiz pudesse machucar Pipi, Zé chega na varada e corta as costas de um banco gigante que cai em cima dos monges, matando vários deles. Quando também liberta Pipi no processo, Zé se levanta para cortar os monges restantes. Quando Raiz grita para ele quer desafiar os monges, igual a desafiar os 7 heróis, mas Zé não é um bajulador dos heróis e afirma que é um bônus para ele quando matar outros monges com um único golpe, mas rapidamente escapa e logo começa a tocar a cidade, o que significa que a segurança foi reforçada. Aí afirma que eles terão que ser mantidos discretos por alguns dias. Agora, mas ele afirma que ele entrará na capital de qualquer maneira, já que os heróis partirão amanhã. E aí fica impressionada com sua determinação. Afirma que há uma rota secreta que os mosteiros não conhecem, que eles podem usar. Logo eles começam a correr pelos últimos escuros. Quando mata os pequenos gobis que os atacam, até que logo emerge em uma abertura para seu horror. No entanto, um goblin gigante, à mercê da escuridão, bloqueia o seu caminho. A tia começa a ter medo, mas não perde tempo e tenta atacar o monstro, defende. Infelizmente, porém, a pele do monstro é muito dura e sua espada não faz nada quando Gob agarra Zé em seus punhos e soca contra a parede de Zé. Fica lá inconsciente quando a Antia começa a surtar, afirmando que todos vão morrer, mas Rick não desiste e joga um anel metálico na cabeça do monstro, derrubando para trás. Antes de usar o anel para fazer o monstro tropeçar, quando o monstro cai no chão, Rick começa a procurar uma rota de fugir, mas logo o Goblin gigante se levanta para a segunda rota. Rick atira seu anel na cabeça do monstro novamente e conseguindo rachar completamente antes de atacá-lo juntos. Zé rapidamente recupera o sentido, se desvia dos ataques sem esforço antes de desferir um golpe de espada em um dos guardas que mal consegue bloqueá-lo. Zé parece impressionado e percebe que esses guardas são definitivamente fortes. Enquanto os guardas ficam assustados com a incrível força de Zéu, Raz dispara. Eles atacarem novamente, mas desta vez Zé rapidamente desvia e pousa à frente deles, forçando o Asa a correr. Zéu persegue enquanto os guardas o seguem, mas antes que pudessem atacar, Zé enfia sua espada no chão, fazendo com que a área ao seu redor queime com um fogo roxo, que imediatamente derrete todos os guardas em uma bagunça de metal derretido e parte de corpos queimados. Waz está tão chocado que nem consegue falar e pergunta como Zé sabia sobre uma armadilha que nem ele conhecia. Mas Zé responde calmamente que já visitou este lugar muitas vezes no passado. Ele o joga pela próxima porta e entra, onde encontra outro sumo sacerdote sentado perto de uma estátua. Zé passa calmamente por ele e se aproxima da estátua enquanto o sacerdote
grita para ele se afastar, já que nem mesmo os 7 heróis têm permissão para vir aqui, pois este é o local de descanso de Ergnak, um servo dos heróis que se sacrificou para proteger a cidade, criando um círculo mágico depois que as 4 lanças da traição traíram o reino e foram mortas pelos 7 heróis. Zell ri disso enquanto começa a falar baixinho com a estátua de Ergnak, afirmando que um grande homem como ele está sendo chamado de servo dos heróis hoje. Ele se lembra do momento pouco antes dos 14 heróis estarem prestes a partir em sua última expedição, mas Zell foi com Ergnak para as cavernas subterrâneas para garantir que a cidade estivesse devidamente defendida enquanto os outros 3 heróis avançavam na floresta para enfrentar o inimigo. Lágrimas caem dos olhos de Zé enquanto ele diz à estátua de Ergnak que o homem que ele pensava ser melhor amigo estava rindo mais quando Zé e 3 outros amigos seus estavam sendo despedaçados após a emboscada. Ele gritou que aqueles desgraçados só queriam reivindicar toda a glória da vitória para si mesmos, e foi isso que aconteceu, pois foram celebrados quando voltaram ao reino como heróis e conseguiram todo o dinheiro e fama que poderiam precisar. Depois de desabafar, Zé se levanta novamente e tira sua espada para ativar outro círculo mágico, quando o sumo sacerdote começa a gritar para ele parar e diz ao As para impedir o garoto a qualquer